Pessoal, boa noite, né? Nas universidades, ultimamente, se usa muito o termo roda de conversa, né? Roda de conversa é quando o professor convoca uma reunião para dar uma aula, mas ele não quer dar aula, né? Então, ambos, os professores e alunos, se sentam na mesma posição, pode ser no gramado, pode ser na sala de aula, em círculo, né? Naquela perspectiva de que todos são iguais. Então, talvez o nosso papo hoje seja uma roda de conversa, né? Até porque é um tema que todo mundo sabe bastante, né? A respeito dessa questão do contragolpe, né? Do regime militar em si, né? Todo mundo sabe bastante e todo mundo, até quem não sabe, acho que sabe, né? Mas aqui, esse público, eu tenho certeza que todo mundo sabe bastante e eu estudei um pouco o assunto, né? Digamos assim, certamente tem gente muito mais bem preparada que eu, mas em 2016 publiquei esse livro aqui, O Golpe de 64, que os livros de história não contaram, eu em parceria com a professora Suelen Carvalho, também do meu departamento, tinha sido me orientando da Universidade Estadual de Maringá, e eu começar por aí para a gente chegar, já que estamos falando em revolução cultural, né? Então vamos pensar também como é que as coisas ocorrem, né? Então, em 2016, fizemos o lançamento do livro aqui na Paulista, né, na Martins Fontes, foi um sucesso, muita gente presente, muita gente, foi uma noite de autógrafos assim, muito intensa, né? E muitas pessoas compareceram lá, inclusive o velho Cabo Anselmo estava lá também, né? É uma pessoa muito simpática, inclusive, né? E aí fizemos fotos, como ocorrem sempre nos lançamentos, e aí começou, digamos, a perseguição na universidade em que eu trabalhava, né? Então, eu e mais alguns pares meus, né, fomos bastante perseguidos, e tudo começou com o golpe 64, que os livros de história não contaram. E olha que o livro era bem mansinho ainda, assim, né? Tem a venda esse livro aqui ainda na livraria, já tem algumas livrarias, mas tem na editora Peixoto Neto, né? Que foi a única editora que aceitou publicar o livro. As outras, nenhuma aceitou publicar o livro. Muitas, quando eu falava o título, não queria nem me ouvir, né? E aí você pode pegar todas as maiores, mas o Peixoto, o João, né, o João Peixoto, da Peixoto Neto, topou publicar o livro e nós fizemos essa publicação. Aí, 2022, falando um pouquinho de mim para poder ficar mais entendível o assunto, né? Em 2022, eu publiquei esse livro aqui, ó, As Universidades são os Tumores da Sociedade. 2023, eu fiz digamos assim, uma reedição, né? Criei capítulos novos, que é o Contragolpe de 1964, criei capítulos novos, excluí outros capítulos, tirei a parceria minha que estava com a Suelen, porque ela continua professora da universidade, ela é muito jovem ainda, né? Então vai trabalhar mais uns 25 anos, pelo menos, e ela tem 39 anos, né? Com menos de 65, 67, ninguém vai se aposentar, se é que vai ter aposentadoria, né? Então, eu tirei o nome dela e tirei alguns capítulos para deixar marcado, e agora escrevi esse livro numa linguagem mais, digamos assim, mais dura, mais verdadeira, sem muito jogo de cintura, né? Até porque, quando publicamos o livro em 2016, esse livro, eu estava na universidade, estava nativa ainda, né? Só me aposentei no final de 2018, então eu precisava, digamos assim, não criar muitos problemas, né? E esse livro, inclusive, ele foi resultado de um projeto de pesquisa. Estou até tocando nesse assunto para alertar, porque às vezes a gente se sente muito desesperançado, que não tem jeito, mas nós fizemos, eu e a professora Sueli, fizemos um projeto de pesquisa sobre a temática de 1964 e queríamos publicar, inclusive, o livro no 31 de março ou 1º de abril, como queiram, né?
de 2014, quando seria o 50º aniversário da chamada Revolução de 64, né? Mas, aí, devido a alguns sacanas de uma editora que tinha prometido publicar o livro, ele segurou o livro 2 anos, e aí eu busquei outros caminhos, e só a Peixoto Neto que aceitou, né? Então, só para registrar isso aí, né? Do trabalho de pesquisa. Do trabalho de pesquisa que a gente fez tinha um relatório final que tinha que entregar como digamos assim, o resultado da pesquisa que nós fizemos, eu e a professora Sueli, nós entregamos o trabalho bonitinho, né? O relatório foi aprovado, e aí sobrou, né? Isso aqui é o que sobrou do relatório. Ou melhor, o grosso da pesquisa que a gente fez, ele não poderia nem constar no relatório, né? Porque senão o relatório não seria aprovado. Então, a gente colocou lá aquilo que a academia exige que a gente faça, e tanto eu quanto a professora Sueli, nós éramos professores TID quer dizer Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, né? Então, você tem a obrigação de ter um projeto de pesquisa, e aí fizemos esse projeto até para justificar o TID, e resultou nesse livro, que depois agora, né, como eu já disse, em 2023, melhor dizendo, eu fiz essa nova edição, e que, a propósito, eu vou disponibilizar aí para sortear, né, o pessoal do Instituto vai providenciar isso. Vamos falar um pouquinho, então, a respeito do regime militar, né? Que o regime militar, como eu disse no começo, todo mundo sabe um pouco, todo mundo sabe bastante, e tem análise para todos os gostos, né? Desde aqueles que euforicamente acreditam, ou que acreditavam, pelo menos até um tempo atrás, na força dos militares, na honradez, na honra, na dignidade, aquela coisa toda que nós já sabemos que no presente não é verdade, né? E nessa pesquisa que eu fiz, dentre os livros que eu pesquisei, eu não fui nenhum arquivo secreto, não, tá? Eu aviso já de antemão. O que tem publicado de entrevistas e coisas do tipo é o suficiente para você produzir muitas coisas. Então, não fui nenhum arquivo secreto, não tem nenhuma fonte especial, né? Mas, do que a gente conseguiu levantar, tinha bastante coisas interessantes e que apontam, digamos, no sentido de ver o regime de 64 com defeitos, inclusive, né, com muitos defeitos, mas também com a sua vantagem, né, as coisas que precisavam ser feitas, né? Então, quando a gente pensa no regime de 64, tem gente que é muito empolgada, né? Olha, porque os militares construíram isso, construíram aquilo, aquilo outro. Então, há aquela empolgação, porque os militares não deixaram vagabundo na rua. Tá, tudo isso, até o Murilo estava falando no início aí, né, das pessoas que nasceram de 1955, acho que é isso, né? Para cá, eu nasci em 1960, né? Então, vivi o regime militar, só que eu vivi boa parte até os 16 anos, eu morava na zona rural, né? Morava na roça, estudava à noite, então eu fiz a quinta e sexta série naquilo que poderia chamar de regime militar, e não vi nada de estranho, né? E depois mudei para uma cidade maior, para uma cidade grande, a cidade de Maringá, onde eu fiz aí até o terceiro colegial, prestei vestibular, entrei na universidade, aí que eu descobri que teve ditadura, né? Até então, a gente via falar algumas coisinhas, mas aí só, eu me lembro que até teve a campanha das diretas, e quando a emenda Dante de Oliveira não passou, aí os estudantes do DCE amarraram a urna, aquele símbolo que ela tinha sido enforcada, deixaram pendurada numa árvore, na frente da cantina, aquela coisa toda, né? Que os mais velhos aí, tem umas pessoas aqui que também não são novinhas, não. Tem aqui, ó, o Ricardo Bittencourt, ele não é muito jovenzinho, não. Ele já viveu bastante, né? Sabe? Conhece essas coisas, né? Como que era. Então, assim, a vida durante o regime militar não é que, digamos assim,
Não era importante que tivesse democracia. Era importante que tivesse democracia, né? Só que o momento era outro. Você tinha... Tem gente que até tenta comparar, tem até um cidadão, um youtuber que eu acompanho, inclusive, todos os dias eu vejo pelo menos o vídeo dele, que é o ANCAPS, né? E ele sempre malha o regime militar, que os militares usaram os mesmos argumentos que o Alexandre de Moraes está usando agora, tá? Só que lá naquele momento você tinha, de fato, grupos guerrilheiros, não era um só, né? grupos terroristas que assaltavam bancos e roubavam, sequestrava aviões, sequestrava pessoas, eliminava parceiros, né? Eliminava os companheiros no justiçamento, né? Aquela coisa toda. E os adversários também, empresários eram executados, como teve aquele caso em São Paulo, né? O cara da Supergás Brás, não, esqueci o nome lá, até aquela empresa que era do Hélio Beltrão Pai, né? Era do Hélio Beltrão Pai, era um grande acionista lá, uma empresa de gás. Então, assim, como a guerrilha agia na brutalidade e que tinha muito claro que ela queria implantar uma ditadura do proletariado, a reação, né, a esta proposta, né, a essa ação dos guerrilheiros, não poderia ser leve, né? Tem que ser mão pesada mesmo. Né? Então, quando eu vejo o ANCAP falando, olha, dos militares, eu fico pensando assim, né? Porque ele acha que ele é mais velho que eu. Não sei se ele é mais velho que eu, mas ele não é garoto, né? Então, tem algumas coisas que precisam ser mensuradas dentro de uma dada realidade. Né? Por exemplo, quando você vê hoje a repressão aos militantes da direita, mas o que nós queremos? Né? Nós queremos democracia, queremos que todas as pessoas possam votar, queremos que todas as pessoas possam falar, né? Eu particularmente, nunca fui contra a esquerda falar, não, eu acho que a esquerda podia ter um canal exclusivo de televisão, além da Globo que ela já tem, né? Só que quero que nós tenhamos um microfone para poder rebatê-los também. E naquele momento, aquelas pessoas que foram para a luta armada, elas obviamente não tinham essa pretensão, né? E como as pessoas que já, acho que todo mundo desse grupo já estudou um pouco, pelo menos, outros até estudaram bastante, a respeito do pensamento marxista, né? A ditadura do proletariado, a burguesia tem que ser destruída violentamente, já está lá desde o Manifesto Comunista, né? A nova sociedade só vai nascer se tiver uma parteira, e uma parteira tem que ser brava, e essa parteira brava vai fazer esse parto à força. Então, destruindo violentamente a burguesia e todo o Estado que dá sustentação à sociedade burguesa. Então, essa perspectiva revolucionária. Então, quando o Gordão lá do ANCAPS faz a comparação com a repressão de 64 com a repressão que você tem hoje do Supremo Tribunal Federal, ele está sendo, inclusive, digamos assim, quem sou eu para chamá-lo de leviano, né? Até porque acho que ele conhece muito mais de história do que eu, mas ele está sendo absolutamente injusto, né? Porque comparar a Débora com a Dilma Rousseff, enquanto a Débora fez um papelão de sujar uma estátua de batom, a Dilma Rousseff assaltava banco. Acho que tem uma diferençazinha aí, né? Acho que dá para... A gente precisa ponderar sobre isso, considerar que essa diferença é um tanto importante, né? Então, tem muita gente que faz aquela leitura tosca, que eu acho, do regime militar, e que não é justo. Não é com esses militares de hoje, eu estaria urinando para eles, mas não é justo com os militares da época, né? E até, como eu ia dizendo, tem um livro que chama... Eu estou até sem um livro aqui para mostrar, porque como estou em processo de mudança, então os livros já foram para outro apartamento, então só ficaram alguns exemplares aqui, né? Mas tem um livro que eu usei bastante, que se chama Revolução por Dentro, que é do Daguiar. Esse era um militar também, e ele escreveu detalhes do dia a dia que antecedeu o regime de 64, né? A ruptura ali. Propriamente não foi ruptura, né? Esse é um ponto interessante a gente observar, né? Mas por pouco que já em 64 os nossos milicos entregaram o país na mão dos comunistas. Não foi assim. Lendo aquele livro, dava até frio na espinha. Por pouco que já não entregaram tudo em 1964 para Goulart e a sua tropa, né?
Então, esse é um ponto interessante de se observar, né? E aí a reação, digamos assim. Bom, primeiro, para eu não pular etapa, né? Uma coisa que eu acho que é importante que as pessoas aprendam, né? Não que vocês não saibam, mas que tem essa didática para levar para as outras pessoas quando esse assunto surgir em tela, né? Bom, não houve derrubada do governo, como os professores de história, alguns falam com a boca cheia, trapaceiro. Aliás, gente trapaceira é professores, são os professores, né? Em especial de história, mais trapaceiros ainda, né? Que houve a derrubada do Jango. Não, o Jango não foi derrubado, não teve tanque na Praça dos Três Poderes, não teve nem a Débora com batom, a vovó da Débora não estava lá com batom, nem isso teve, né? O Jango e o Brizola vão embora de Brasília, estaria no Palácio das Laranjeiras, no Rio, depois do Rio eles vão para Porto Alegre, e aí só na virada do dia 1º para o dia 2 é que eles deslocam, conta a lenda, né, que eles deslocam para o Uruguai. Mas até então, o dia 1º, eles passaram o dia todo, o dia 1º, o Jango era presidente da República, eles passaram o dia todo numa emissora de rádio, inclusive acho que é a Rádio Gaúcha, de Porto Alegre. Tenho, inclusive, nesse livro aqui, eu tenho o depoimento do Paulo Martins, né? Do Paulo Martins, que Paulo Martins acho que é a única pessoa que vivenciou isso, que já era jornalista na época, ele era locutor da rádio, e ele está vivo ainda. Até recentemente eu conversei com ele. Recentemente não, tem uns 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos que eu conversei com ele. Eu, inclusive, usei o depoimento dele, um vídeo que tem dele, inclusive, que ele fez um comentário na TV Tarobá. Ele foi o cara que redigia os ofícios no dia 1º de abril, em nome do João Goulart. Ele, o Goulart e o Brizola obrigaram ele foi transformado em o locutor oficial do governo brasileiro daquele dia 1º de abril, no estúdio da rádio. Né? No meu livro eu dou um detalhezinho aqui do nome da rádio, então eu sempre confundo a Rádio Gaúcha com a Rádio Farroupilha, mas ele esteve presente, ele vivenciou isso, né? E só depois que os dois perceberam, tanto Brizola quanto Goulart, que não havia base, não havia sustentação entre os militares, é que eles decidiram ir embora do Brasil. Né? Primeiro saíram de Porto Alegre, foram para uma fazenda que o próprio Goulart tinha no Rio Grande do Sul, Brizola também era fazendeiro, mas diz a lenda aí que ele foi para a fazenda, ambos foram para a fazenda do Goulart, e depois que foram para o Uruguai. O resto da história, aí vocês sabem. Então, inclusive, a substituição, né, é um ponto interessante chamar a atenção, até para desmascarar os professores trapaceiros, né? A substituição do João Goulart, ela se deu absolutamente constitucional. Até uma vez eu dei uma palestra com o título A Ruptura Institucional, né? Até porque você tem que ir aos poucos, né? Não adianta querer você falar, eu sei da coisa como ela é, eu vou falar com todas as letras. Não adianta, gente. Às vezes a gente tem que ser, digamos, um tanto fabiano, pensar as coisas de forma mais gradual para que a gente possa ser ouvido. Então, dei uma palestra na universidade que chamava, com o título A Ruptura Institucional. Já levei pau, só de chamar de ruptura, de não chamar de golpe. Mas nem ruptura houve, né? Porque pela Constituição de 1946 estava previsto lá que, vencido a metade do mandato do presidente da República, e no caso já havia vencido a metade dos 2 anos, né? Porque o Jango, como todos sabem, ele substituiu o Jânio Quadros. Então, vencida essa etapa, quando você tem uma nova eleição, mas essa nova eleição ela não é uma eleição popular, é uma eleição realizada pela Constituição de 46, pelo chamado Congresso Nacional. E o Congresso Nacional não é exatamente deputados e senadores só, tem alguns delegados de estado, né, que eles chamavam na época de colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral é que elegeu depois, estaria alguns dias, no livro dou até a cronologia disso tudo,
o Castelo Branco como presidente da República, né? E qualquer um poderia se candidatar, né? Não foi feito nada no arbítrio, não foi feito nada fora da Constituição. Então, não houve golpe, esse é o primeiro ponto, né? Os militares fizeram não dar apoio à tentativa golpista do João Goulart, né? Então, não houve golpe militar. A substituição do João Goulart pelo Castelo Branco foi feito dentro das regras constitucionais, e o governo militar, inclusive, começou com a intenção, evidentemente, de devolver o regime aos civis um pouquinho mais adiante, né? Foi até aí, nesse momento, em que houve aquela ruptura lá com o Juscelino Kubitschek, aquela coisa toda, mas são detalhes aí até um tanto cansativo, por isso que eu procuro ir pulando esses detalhes aí, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, assim, acho que esse é um ponto importante. Não houve golpe, não teve tanque nas ruas, nem a Débora, nem a vovó da Débora esteve lá de batom. Então, e aí o recrudescimento do regime militar, e teve recrudescimento sim, foi em consequência da própria reação que intensificou, antes de 1964, já havia guerrilhas no Brasil, já havia grupo armado financiado pela China, por Cuba, atentados terroristas já estavam ocorrendo, só que depois da ruptura, né, depois de 1964, do 31 de março, ou de 1º de abril, ou de 2 de abril, como queira, ou do dia 11 de abril, que é quando ia falar Tancredo Neves, ó, Castelo Branco toma posse, só depois desse período, ou seja, quando a esquerda perdeu a esperança de vencer a ordem capitalista, vamos chamar assim, né, via, digamos, por outros meios, que através do João Goulart, aquela política daquela república sindicalista, estava avançando com a pauta deles, né? E quando não tinha, aí muita gente, de fato, acabou indo para a guerrilha, para fazer luta armada, quando eles perderam a esperança de que pudesse ser um caminho mais simples. O caminho não era tão simples assim, e aí o regime militar, o regime, então, de turno, teve que radicalizar ainda mais, né? E aí, quando até chegar ao ápice, né, do chamado o ato mais autoritário, que foi o AI-5, né, o ato institucional número 5, em que, digamos assim, na prática, instituía um regime autoritário. E para aqueles que gostam, instituíram a ditadura, né? Eu chamo atenção para esse fato, assim, porque é muito importante a gente contextualizar, né? E no regime militar, houve brutalidade? Houve brutalidade. Mas o outro lado também agia com brutalidade, né? Tem uma frase interessante do Olavo de Carvalho, todo mundo já conhece, né? Mas só para lembrar, ele fala: a democracia, nenhuma ditadura pode ser derrubada pela democracia, né? Se a democracia existir antes dela existir, ele vai fazendo uns trocadilhos assim, complicado, né? Como assim? Tu acha que é possível os caras de armas na mão, os caras indo e voltando, fazendo o que quer, e você vai entrar naquele regime e vai falar: calma aí, agora nós vamos decidir pelo voto. Ninguém vai ceder. Se fosse assim, ocorreria nas favelas cariocas, os territórios que são dominados pelo crime. Então, obviamente, se você tem um regime de força, você precisa de mais força para derrubar esse regime. Se você tem no cenário grupos armados que querem impor uma ditadura, e a ditadura do proletariado, né, aquilo que todos nós já conhecemos, as forças repressoras não poderão jogar rosas, né? Tem que jogar pesado na mesma altura e mais forte ainda para poder vencer as resistências. E é claro que nessa tarefa houve exagero, sim, houve. Afinal, de onde são recrutados os agentes da repressão? São recrutados da sociedade. A sociedade é composta de pessoas boas, vou pegar até o caso dos professores, se bem que tem poucos professores, na área de humanas tem pouca gente boa, de pessoas boas e pessoas más, né? E nas forças militares também tinham pessoas boas e pessoas más,
E aquele grupo, os grupos, né, que cuidavam da repressão, digamos assim, não era composto de pessoas que ia comungar a missa, né? Geralmente não eram pessoas, eram as pessoas mais truculentas mesmo, até porque a função exige isso, né? Esse serviço de investigação, esse trabalho de repressão, ou seja, acaba, se a pessoa não for durona, ela não tem essa tanta agilidade, né? E aí todo mundo pensa assim, mas por que não faça aquela investigação como passa nos filmes de Hollywood? Primeiro que você não tem nem a mão de obra para fazer isso, né? Até hoje, quando aparece alguma coisa da polícia, não, tem que investir em inteligência. Mas de onde vai sair essa inteligência? Né? Essa é uma pergunta. De onde vai sair essa inteligência? Com que equipamentos eles vão atuar? Essas são pessoas geniais que a gente precisa ter. Você vai pagar o salário básico da corporação para essas pessoas geniais, essas pessoas não vão estar à disposição para trabalhar. Então, tem uma série de coisas que precisam ser analisadas para que possamos contextualizar. Então, quando a gente olha para a truculência do regime militar, tem que entender, olha, foi truculento, sim, mas do outro lado era truculento também, né? Então, fazendo uma analogia bem de roceiro, bem de cowboy, né? Não dá para se amansar um burro bravo sem ter a disposição de passar a espora nele, de agir de todas as formas que você possa dificultar, inclusive, os pinotes do burro bravo, né? Então, você tem que saber que cada situação é uma situação. E outro ponto que ninguém toca nesse assunto, acho que eu sou o único maluco que fala disso, na década de 60, da década de 70, o costume do tratamento das pessoas era muito diferente, né? Hoje todo mundo é muito delicado, todo mundo é muito sensível, né? Se bem que tem uma parte que continua chucra, né? Mas era muito comum, assim, eu me lembro de uma cena que eu vi, que eu era criança, inclusive, na década de 60, né? Eu era criança, em que um cidadão lá havia cometido um furto, e a polícia foi lá, pegou o cara, e o cara foi levado a pé até a delegacia, e o PM, lembro até do nome do cara, sabe? O sargento Garcia, não, sargento Garcia, esqueci o nome, não o sargento, esqueci, o Pedro Cearense, exato, o sargento era um Pedro Cearense. O Pedro Cearense saiu dando porrada no cara na rua, e todo mundo gostando do cara levar porrada na rua, porque o cara era um ladrão, né? Mas o cara cometeu furto, não cometeu assalto, não cometeu latrocínio. Então, o costume de uma outra época era assim. Então, o pessoal recrutado que ia fazer a repressão dos crimes comuns nas delegacias também eram assim, né? Então, eu me lembro ter uma época, isso eu já era adolescente, eu já tinha uns 17, 18 anos, isso foi em 78, 77, acho que foi 76, 77. Eu trabalhava numa empresinha lá, eu tinha que fazer cobrança lá na delegacia. E era muito comum ver a PM, a polícia militar chegar, ou até mesmo a agente da polícia civil, chegar com o prisioneiro e dar peteleco na frente de todo mundo. Hoje jamais faz isso. Então, é o espírito de uma época. Então, esse espírito de uma época tinha o quê? Tinha uma repressão mais dura. Agora, qual foi o grande problema dos militares? Né? Essa questão de truculência para cá, tiro para lá, tiro para cá, eu acho que todo mundo já tem um conhecimento razoável. O que eu acho mais problemático do regime militar foi exatamente essa visão socialista que tinha os militares, né? Os militares, quando você olha a política econômica dos militares, era extremamente socialista, né? Por exemplo, a própria criação, eu até explico o motivo, né? Mas a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Que é a medida mais socialista do que isso? Através do Estado, o empresário é obrigado a retirar 8,5% do salário do trabalhador para ficar na mão do Estado, porque o Estado é sabichão, ele vai saber investir certo, enquanto você, trabalhador, que se arrebentou lá para ganhar o teu vencimento, você é um idiota, você tem que tirar de você, né? Aí você pensa também em grandes obras públicas. Oh, que legal, foi feito Itaipu, maravilhoso. E muitas delas talvez não pudessem ser feitas muitas delas talvez não poderia. Mas não precisava estatizar um monte de coisas que foram estatizadas, né? Mas pegando o fundo de garantia,
digamos assim, eu gosto de ser justo com a história, né? Até porque eu me sinto bem quando eu consigo falar aquilo que pode ser assimilado pelas pessoas, né? Na época, quem era o ministro, o bambambam da economia era o economista Roberto Campos, né? Não o Neto é ESG, né? O Roberto Campos Neto é verde, é ESG, é globalista, né? Digamos, do ponto de vista político, é um lixo moral, né? Mas o Roberto Campos, ele tinha uma perspectiva mais clássica, né? Então, o que ele apresentou? Você tinha, na época, a estabilidade no emprego na iniciativa privada, o que era um inferno, né? Quando o funcionário estava chegando perto do momento da estabilidade, o patrão demitia ele. E, às vezes, o cara já estava velho, ele não tinha como arrumar um outro emprego, aquela coisa ficava complicada, né? Então, porque ele ia virar um funcionário como fosse um funcionário estatal. Então, o caminho encontrado pelo Roberto Campos era exatamente isso, né? Então, nós vamos tirar a estabilidade do emprego, em compensação, o trabalhador vai receber, no final, quando ele for demitido da empresa, ele vai receber um montante equivalente àquilo que ele contribuiu durante todos os meses, com 8,5%. Não sei se na época era exatamente 8%, ou 8,5%, ou 8% e tal, mas hoje é 8,5%, né? Só para ter esse histórico. Então, foi uma troca e que parecia bastante interessante, que eu acho que até no curto prazo pode ter sido interessante para apaziguar os ânimos, né? Mas, por outro lado, quando você olha os militares, eles nunca tiveram uma vocação assim de livre mercado, né? Vamos deixar a economia funcionar livremente. Essa perspectiva não estava, de fato, na pauta dos militares, né? Porque os militares, o que eles são? Eles são, em última análise, quando bons, são bons positivistas, né? Aquela ideia da racionalidade administrativa, né? E um ponto que eu acho que é interessante a gente observar sempre é que os militares, primeiro que eles não têm vocação para a gestão, administrar o setor público, eles são formados, e eu acho que até eles fazem bem nesse sentido, né, de fazer a gestão do seu pessoal, né, a gestão daquilo que seriam as Forças Armadas, aí tá no campo deles, né? Se bem que o Olavo levanta dúvida até sobre isso, né? Porque tem uns vídeos do Olavo de Carvalho, todo mundo aqui, acho que é fã do Olavo, então deve conhecer muito bem, que ele mostra que os militares, inclusive os generais, têm um desconhecimento absurdo de uma série de coisas, né? Até porque, segundo o Olavo, ele só se informava pelo jornal Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, né? E aí, no campo bélico, obviamente, pode ser que eles tenham grande conhecimento, mas daí a bancar a gestão de um país é algo bastante diferente, né? Então, quanto menos atividades eles tiverem, eu acho que é mais interessante, né? Até porque agora, quando você pegou esse fim aí do governo Bolsonaro, que nós tivemos aí alguns militares no poder, não fizeram, digamos, nada significativamente superior, né? Então, a minha grande crítica aos militares foi exatamente nesse sentido de ter sido um governo de direção, né? Um governo de muita intervenção do Estado na economia, né? Mas também a gente tem que entender que, naquele momento, pouquíssimo eram os que falavam em livre mercado, né? E hoje, inclusive, a gente precisa refletir sobre isso, né? Até para adiantar um pouquinho a questão, eu acho que hoje nós estamos num momento também de refletir sobre a tese do livre mercado, né? Porque o livre mercado hoje, ele não é efetivamente livre. O livre mercado hoje, ele é digamos assim, ele é cercado por corporações, por grandes corporações, por fundos de investimentos, né? Como BlackRock, Vanguard, né, que os dois juntos somam 19 trilhões de dólares em ativos, então eles acabam direcionando as concessões. Eu acho que hoje nós precisamos pensar na economia, inclusive, de uma forma um pouco diferente, pensar não mais na perspectiva de Estado mínimo, né, como eu, inclusive, sempre fui
sempre fui, não. Depois que eu me desconverti do comunismo, né? Eu fui um ardoroso defensor do laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer, né? Deixa fazer, deixa vender, deixa entregar, deixa passar, né? Pegando aquela questão lá, digamos, na letra mais dura do Kessner, por exemplo, né? Kessner, Turgot, Adam Smith. Então, essa perspectiva, eu acho que hoje era preciso ser revista, porque nós não podemos trabalhar mais na perspectiva do Estado mínimo, não precisamos ter nenhum Estado mínimo, e muito menos o Estado máximo, né? O Estado tem que ter um Estado necessário, mas as atividades empresariais em si, elas devem ficar sempre na mão das pessoas, da iniciativa privada, sob a supervisão do Estado, quando essas atividades privadas estiverem correndo o risco de serem entregues, por exemplo, para a China, né? Ou ficar correndo o risco de ficar sob o domínio dos globalistas. Então, acho que é importante pensar isso. Então, quando eu estou fazendo essa observação, essa ressalva, porque, às vezes, a gente é muito cruel também com os militares. De onde que os militares onde que eles teriam aprendido essa perspectiva de livre mercado, como eu, Itamar, gostaria que fosse já em 1964, né? Então, a gente tem que ter... Eu acho que esse é um ponto até interessante de observar, né? Quando a gente pensa em revolução cultural, né? A gente tem que começar a pensar em todas as coisas, e às vezes a gente, quando começa a se movimentar no sentido de fazer política, no sentido de grupo de estudo, a gente começa a ter uma certa decepção, né? Que as pessoas às vezes não vão no ritmo que a gente gostaria que as pessoas fossem, as pessoas não estão imbuídas dos mesmos ideais que nós estamos imbuídos, né? Agora, a gente tem que ter a capacidade de entender a dificuldade de cada um, e até a preguiça, e até aquele que eu não estou nem aí, né? A gente tem que entender também como que essas pessoas pensam, como elas procedem, para que nós possamos avançar com as nossas pautas. Então, por isso que eu acho que é muitíssimo importante olhar para o regime de 64, né? 64, 85, olhar para esse regime, ver, inclusive, os erros que foram cometidos, e foram cometidos muitos erros, né? Não tenha a menor dúvida quanto a isso, e procurarmos trabalhar naquela perspectiva da mudança da mentalidade, né? E isso não vai se dar de uma hora para outra, né? Isso não vai se dar, eu até diria, não vai se dar em função do nosso grupo de estudo, né? Mas precisamos ter o quê? Precisamos estar, e aí vem um ponto interessante, eu acho que até o Jair, o Murilo, com quem eu andei conversando também, devem concordar comigo, né? A gente precisa estar preparado, a gente não pode estar mais ou menos, não podemos estar meia boca, nós temos que estar bem preparados para que, quando a oportunidade surgir, tenhamos, inclusive, quadros para ocupar cargos, para ocupar funções, né? Se não, digamos assim, suponhamos que caia o Xandão, que caia o Lula e que caia um monte de gente que aí está pisoteando na gente. E daí? O que vai acontecer? Quem vai ocupar o cargo no lugar Suponhamos que se retire 9 ministros do STF. Quem são as pessoas que vão ocupar as 9 vagas que vão sobrar? É preciso que a gente tenha pessoas preparadas em todas as funções para ocupar vagas do STF, para ocupar vagas do Supremo Tribunal de Justiça, e tudo isso passa necessariamente para ocupando espaços, coisinhas simples, né? Coisinhas simples. Então, eu participo de um programa da Rádio Vida aqui de São José dos Campos, segunda, até fazer meu comercial aí, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, de segunda a quinta é o Questão de Opinião, e sexta-feira é um programa regional que se chama Fala Vale, né? De Vale do Paraíba. E que a gente trabalha sempre nessa questão discutindo os temas políticos, mas trabalhando no sentido de estimular as pessoas a ocuparem funções, porque tem gente que só estuda, é uma maravilha, conhece tudo, né? Com alguns amigos que a gente vê aí,
conhece todos os autores, mas o que você fez concretamente para ir além dos autores? Isso é uma coisa importante que nós devemos ter claro. Quando a gente olha para o regime militar, a gente vê lá os lances bons e os lances ruins, né? Mas e agora? E agora que a bola está na nossa mão, está no nosso pé, o que nós vamos fazer? E temos que pensar, inclusive, no médio e longo prazo também, né? Nós precisamos, digamos, ter pessoas preparadas, e essas pessoas preparadas passam, inclusive, por eleições básicas, como tivemos no ano de 2024, né? O 2023, né? Que foi a eleição do Conselho Tutelar. E aqui, por exemplo, no Vale do Paraíba, onde a nossa emissora atua com bastante eficiência, digamos assim, todos os municípios, os conselheiros foram eleitos esmagadoramente os conselheiros de um perfil conservador, né? Aí, são legais, são aqueles que nós gostamos? Não sei, né? Mas, como diz aquele ditado, caminhante, o caminho se faz ao caminhar. Então, não dá para... Se não for... boa noite. Se não for puro sangue, não serve. Não. O ideal é que as pessoas todas tivessem leitura dos clássicos, conhecesse de Aristóteles, Platão, Sócrates, passasse pelos Santos Padres e depois tivesse uma boa formação desde o Renascimento até agora, conhecesse Adam Smith, os atuais autores que a gente curte mais. Só que não é assim, né? Então, tem gente que não vai ter esse conhecimento, não tem, mas o que essas pessoas podem fazer de concreto, né? Eu vejo muitas vezes, assim, até dentro dos grupos de direita, há um certo abatimento, né? Porque se não tiver naquele nível, assim, não serve. E aí, eu estou até desviando um pouco do assunto, porque eu acho que tem coisas que são mais prementes, né? Até contar um pouquinho da minha história, né? Como é que eu ocupei espaço dentro da universidade, né? Eu entrei como aluno em 1983 no curso de História e demorei 6 anos, terminei só em 89. E aí, em 90, fui para o mestrado no Federal de São Carlos. Em 18 de março de 91, eu já tinha aprovado no concurso e já fui contratado pela Universidade Estadual de Maringá como professor efetivo do Departamento de História, né? E aí, durante esses 28 anos de Departamento de História, 2 anos primeiro você não pode ocupar função nenhuma, que era o estágio probatório, que agora são 3 anos, mas na época era 2 anos, depois sobraram aí, né, 26 anos, os 26 anos dos quais eu ocupei cargo durante 24 anos. Né? Então, eu tive cargo de chefia durante 24 anos, dos 26 anos que eu poderia ter cargo, né? Eu estou dizendo isso, assim, porque para mostrar alguns detalhes que é muito importante. Nesse período, eu e mais alguns colegas, nós éramos um departamento de 31 professores, nós éramos 4 professores de direita, e alguns eram mais ou menos, e do universo de 31. Mas a gente conseguiu, inclusive, organizar um curso que foi oferecido no novo campus que a universidade abriu. A gente abriu lá um curso de História, e esse curso de História tinha majoritariamente os professores de direita. Ou seja, era o único curso de História no Brasil, não tinha em lugar nenhum do Brasil, em que os alunos eram também majoritariamente conservadores, porque os professores eram majoritariamente. Então, o que eu estava chamando a atenção é essa questão de ocupar espaço. Como a gente ocupou espaço, e eu fiquei no departamento de 91 até 2011, foram 20 anos para a gente conseguir ter um curso que fosse o curso num campus avançado, inclusive, longe da sede, era 120 quilômetros da sede, que lá tivemos um curso onde era majoritariamente os professores conservadores e alunos conservadores. Então, assim, quem estiver esperando o sucesso amanhã, está esperando errado, está equivocado. Então, nós demoramos 20 anos, inclusive eu, particularmente, que estive à frente do curso e que sempre fui o contraponto, tanto quando eu dei aula. E os espaços, às vezes, eles demoram a dar resultado, né? Então, tem muita gente que imagina que somente
alta cultura, né, que vai equacionar o problema. Não, nós precisamos de gente de todos os calibres. Precisamos dos grandes intelectuais, de preferência que tivesse um outro Olavo de Carvalho, né? Acho que não tem no mercado, mas que tivesse um outro Olavo de Carvalho, que tivéssemos dezenas, centenas de Olavos, mas precisamos ter também em todos os níveis, né? Porque às vezes as pessoas, e uma coisa que inclusive até os grupos conservadores às vezes fazem isso, né? Mostra-se uma erudição muito grande, aí a pessoa que não está naquele nível fica se sentindo assim, pô, eu não posso fazer nada, partindo daquilo que estiver ao meu alcance, né? Por exemplo, uma coisa que é muito importante, por que as pessoas não participam das atividades na escola do filho, né? As pessoas, os pais precisam participar, né? Ver lá, inclusive, o que está ensinando, o que eles estão falando, inclusive, não só sobre o regime de 64, mas todos os conteúdos, mas muitas vezes os pais ficam absolutamente alheios de tudo aquilo, né? Aproveitando, já que zoaram bastante, o que eu trabalhei nesse livro aqui, ó, eu poderia fazer um dia só sobre esse livro aqui, e é uma situação bastante dramática, porque às vezes as pessoas, olha, estamos falando da forma errada, não só errada, né? Porque às vezes erro não é tão problema, mas da forma propositalmente desconstrução, né? Da desconstrução que se faz da história quando se trabalha o regime de 64, né? Todo mundo já assistiu alguma aula de professor de história em que ele mostra os militares como os monstros perseguidores dos sindicalistas, perseguidores dos intelectuais. Não é por acaso que ainda está fazendo, teve um relativo sucesso o filme Ainda Estou Aqui, né? Então, trabalha nessa perspectiva de desinformar, de desconstruir sobre o regime de 64, e por que isso? E isso vai continuar, né? Então, da mesma forma que o regime de 64 serviu de muleta para explicar tudo aquilo que eles não podiam explicar de outra forma, então joga a culpa no regime de 64, vão usar, e já estão usando, né, para o regime do regime bolsonarista, o regime de Bolsonaro e os bolsonaristas, e isso vai durar mais 20, 30 anos. Né? Então, por isso que é importante que os nossos entendam o quadro, ocupem as funções, né? E ocupar as funções, inclusive no mundo acadêmico, é uma coisa muito complicada mesmo, né? Até conversava esses dias com o Murilo numa videochamada e tratava um pouquinho desse assunto, né? As universidades estão estruturadas de uma forma que eu diria que eles têm quadro pessoal docente para mais 30 anos, e eles não vão mudar esse cenário, né? Por quê? Porque eles controlaram o quê? Eles controlaram... Olha, vamos falar sobre o regime de 64. Então, suponhamos que todos nós somos professores da universidade, nós vamos fazer uma pesquisa bem ampla sobre o regime de 64 e tal. Nós não vamos publicar. Nós só vamos publicar nas revistas científicas se nós dissermos aquilo que eles querem ouvir. Se forem artigos que destoam daquilo que eles gostam, eles não vão publicar. Então, quando a gente fala em guerra cultural, nós ainda não temos as armas, né? Nós temos que lutar de uma forma bem mais difícil. Por quê? Porque quem controla o conhecimento, quem controla a cultura? Cultura é conhecimento. Quem controla o conhecimento são as universidades. Quem habilita o professor o aluno, por exemplo, para ir para um mestrado, são os professores que estão lá nas áreas mais importantes das universidades, que são as áreas de ciências humanas, ao contrário do que as pessoas imaginam, a medicina, na odonto, né? No direito também é humano, né? Mas as áreas de humanas são as áreas mais importantes que dominam o discurso. Então, para o aluno ir para um mestrado, hoje já se cobra que ele tenha desenvolvido um projeto de iniciação científica. E para ele desenvolver um projeto de iniciação científica, ele tem que ter um professor que lhe oriente, ou melhor, que aceite que o aluno participe do projeto dele. Projeto de iniciação científica não é um projeto do aluno, é um projeto do professor. Então, como é que o aluno vai ter
uma iniciação científica para poder ter produzido um artigo, para poder publicar, para se qualificar para entrar no mestrado. Ele vai ter que passar pelo professor. Nós vamos pesquisar 64? Não vamos, não. Nós vamos publicar, pesquisar 64, se for na minha perspectiva de professor, que vai ter aquele direcionamento, né? E aí depois vem as outras etapas. Você tem essa etapa do regime para poder ingressar no mestrado, que tem uma banca examinadora. E essa banca não vai cobrar de você conhecimento, ela vai cobrar de você fidelidade. Se você não for fiel a eles, você não vai ser aprovado. Você não vai entrar no programa de mestrado. E para você sair do programa de mestrado, você vai ter que ser também afinado com a banca que vai te avaliar. E não adianta espernear, falar que eu vou entrar na justiça, tudo bobagem. Quem fala isso não conhece a rotina da universidade. Eu conheço muito bem a rotina da universidade, até porque eu fiz parte, durante 20 anos, do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da minha universidade, que não é uma universidade pequenininha, uma universidade que tem cerca de 20 mil alunos, 70 cursos de mestrado, 60 cursos de doutorado. Então, é uma grande instituição, inclusive, de bastante renome aí, e essa é a regra do jogo, né? Então, você não vai fazer diferente daquilo que a universidade está preparada para direcionar. Então, é uma situação muito complexa mesmo. E todo o controle começou onde? Começou no controle das chamadas revistas científicas. Porque se você não publicar artigo na revista científica, você não entra no mestrado. Depois, geralmente, os programas de mestrado cobram que você tenha que publicar um artigo numa revista científica para você ter a conclusão para você poder fazer a defesa do mestrado. O doutorado, o mesmo ritmo. Você tem que cumprir todas as etapas anteriores. Depois, até tem um caso de uma amiga minha que fez o doutorado aí recentemente, e ela estava tudo pronto, a banca já tinha dado ok, ela tinha passado no exame de qualificação, que a primeira é uma pré-defesa, orientador queria, inclusive, que ela fosse para a defesa final, mas ela teve que esperar mais 8 meses, por quê? Porque ela não tinha conseguido publicar o artigo dela em uma revista científica. Enquanto você não publica, você não pode formular a sua defesa, e, consequentemente, você não se torna doutor, e, consequentemente, você não vai poder ter um espaço acadêmico dentro do seu departamento, se você, por acaso, já for professor universitário, mas geralmente não é, porque agora sempre exige o curso de doutorado. Então, a tua vida acadêmica, a sua carreira acadêmica está fadada ao fracasso, né? Depois, quem vai dar aula na pós-graduação? Aí vem outro ritmo muitíssimo pesado também. Os professores, para continuarem dando aula no mestrado, têm que ter uma publicação, uma produção, né, de publicar 2 artigos científicos em revista que a gente chama de qualizada, revista que tenha qualis, que tenha uma pontuação boa, né, no mínimo B nacional, né? Então, e para você publicar nessa revista, como você vai publicar? Essa revista tem dono. Às vezes as pessoas não entendem, a revista científica tem donos. Se você não tem uma revista para fazer permuta de artigos, você está ferrado, você e seu grupo. Então, o que geralmente se faz é uma endogenia cruzada, né? Você manda os seus artigos do seu time, publicamos na minha revista, e eu mando os meus e publica na sua revista, né? É mais ou menos isso que faz. Se não tem isso, não tem como avançar, né? Bom, é mais ou menos isso. Eu acho que estou falando demais, né? Não sei nem quanto tempo eu estou falando aqui, mas eu gostaria de deixar ao questionamento que as pessoas têm aí a respeito do regime de 64 ou a respeito das universidades, como queira. Mas eu gostaria de falar de uma frase que até eu coloco no livro, do Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho era um militar e foi também ministro, inclusive, do governo militar. Ele dizia que, a frase nem é dele, né, mas ele usou essa frase, na guerra não tem nada bonito. A única beleza, essa frase, na guerra não tem nada bonito, não é dele, né? Nem sei quem é o autor, porque todo mundo usa,
mas aqui a dele é: na guerra não tem nada bonito. A única beleza da guerra é a vitória, e essa nós tivemos. Né? Então, no confronto entre militares e os terroristas, os militares levaram a melhor. Então, e quando ele diz na guerra não tem nada bonito, é porque os meios de vencer uma guerra não é um meio dócil, não é um meio elegante, é exatamente no momento que prevalece a brutalidade. Quando você imagina seja um drone, seja um avião israelense, americano, quando eles estão numa missão, ou avião russo também, né? Cada um acha que está certo, né? No combate, quando jogam a bomba cai, ela vai matar a pessoa que era o alvo, mas certamente vai matar algumas pessoas no seu entorno. Isso é feio, né? Isso não é bonito. Agora, como é que você resolve esse problema, né? Por exemplo, a própria questão de Gaza, você tem lá o Hamas entrincheirado no meio da população. E aí, ou você ataca e vai ter um efeito colateral, ou você não ataca, você não vai fazer nada. Né? Então, evidentemente que tem os problemas, os efeitos colaterais. Por isso que a frase do Jarbas Passarinho, que na guerra não tem nada bonito, que a única beleza da guerra é a vitória, e essa nós tivemos. E foi uma vitória contra os terroristas que queriam nos transformar em escravinhos já na década de 1960 e depois na década de 1970, assim como querem nos transformar hoje novamente. Só que hoje sem a arma propriamente dita na nossa cabeça, mas com a justiça, e aí se utilizando da própria Polícia Federal e quem mais for necessário para impor, né, definitivamente a ditadura sobre nós. Professor, vamos lá, primeira pergunta aqui. Carlos Eduardo. Muitos já defendem a extinção das grandes universidades e a pulverização dos cursos. O que o senhor pensa a respeito? Olha, eu não consigo ver saída para as universidades. Não consigo ver saída mesmo. Porque, digamos assim, os conservadores, a direita, dormiu na pia, né? Dormiu na pia. Muitos anos foram se passando e hoje, quando você olha assim para as pessoas, hoje até estava na hora do almoço conversando com uma colega de trabalho, e aí ela é engenheira e tem cabeça socialista, né? E ela tem convicção que ela é conservadora. Mas quando chegou na questão da construção, defendendo as regras que o Estado impõe sobre todas as residências privadas, né? Até dei um exemplo de que na União Europeia, a construção do banheiro na sua casa tem 43 regras que você tem que cumprir, né? E ela até achava que isso é bom, importante, né? Então, as pessoas já têm uma concepção socialista, por isso que as universidades, elas fazem tanto sucesso, ou fizeram tanto sucesso, né? Porque isso vai ao encontro das pessoas. E quando você olha até para a nossa cultura, para a nossa arte, você vai desde o Mazzaropi, né? A propósito, o Mazzaropi era da minha cidade, onde eu estou morando hoje, né? Desde o Mazzaropi, é sempre aquela perspectiva do rico mau e do pobre bonzinho. O pobre é engraçado, o pobre é bonzinho, o rico é sempre mau, é opressor. E de onde sai isso, né? Depois, esse espírito vai para as leis. Tem uma frase do Olavo que eu até usei como epígrafo do meu livro novo, que vai sair o mês que vem. Ele fala assim que as ideias idiotas que os políticos defendem não saíram das cabeças deles, saíram das universidades. Então, quando se pensa na dissolução das grandes universidades, eu acho difícil de ocorrer, né? Porque o chamado segmento intelectual, os professores universitários, eles têm o controle, eles têm autonomia. Imagina o estado de São Paulo, 9,58% de todo o ICMS arrecadado no estado de São Paulo vai para a USP, Unicamp e Unesp. Então, eles têm uma montanha de dinheiro.
E quando você olha para outras instituições, só para lembrar aí, 5,58% da folha de pagamento de todas as empresas também é destinado ao sistema S, SESC, SENAC e outros S mais, né? Então, assim, a nossa sociedade está tão socialista que como é que sai disso? Eu, inclusive, sempre gosto de brincar, né? Sou aposentado, professor da Universidade Estadual de Maringá, aposentado, e também agora sou assistente, assessor parlamentar de um vereador aqui na cidade de São José dos Campos, né? E de tudo que eu recebo bruto, eu gasto 41,5% entre previdência e imposto de renda. Então, digamos assim, e a gente acha até legal isso, né? Tá legal. A sociedade está extremamente socialista e as universidades conseguiram impregnar isso nas pessoas, né? Dar esse suporte intelectual. E aí as pessoas vão sendo seduzidas aos pouquinhos, né? Ah, eu preciso de saúde para o meu filho. Vai no postinho. Não, o postinho cuida do seu filho. Tem lá a saúde gratuita. Tem a educação gratuita. Você está cheio de ouvir gente que se diz de direita defendendo escola pública, defendendo saúde pública. Ora, isso aí está defendendo o socialismo. Então, e por que as pessoas tomam essa posição? Porque é só isso que elas ouviram. Então, você vai no veículo de comunicação de massa, você vai, boa parte das redes sociais também estão falando isso, você vai nas pessoas que pensam que são de direita e até desejam ser, mas elas têm um sotaque esquerdista, só pensa nisso. Então, a resolução do problema das universidades, eu diria que poderá estar no seu absoluto sucateamento, né? Tem um episódio da história que eu gosto sempre de lembrar. Todos sabem, né, que tinha as corporações de ofícios que controlavam a produção dos materiais, dos bens, né? Sapato, sela para cavalo, roupa, tudo que precisava fazer era feito pelas corporações de ofício. Tinha as oficinas, né, as oficinas artesanais, que todos os líderes das oficinas se formavam na chamada corporação de ofício. E essa corporação, ou corporações, se quiserem no plural, ela controlava tudo que era produzido. E para alguém ter direito de estabelecer enquanto dono de uma oficina artesanal, ele precisava passar pelo período de aprendizagem, que ia lá de 5 a 7 anos de aprendizagem, e depois ter uma autorização da corporação para ele abrir a sua oficina, sei lá, de fabricar sapato, né? Bom, isso foi durante um longo período na história. Só que o que produziu a Revolução Cultural? A Revolução Cultural, não, desculpa, a Revolução Industrial. Primeiro, a manufatura. E a manufatura, ela fugiu dessa regra. A manufatura não tinha necessidade de aprendizagem, porque foi através do trabalho subdividido, né? As corporações de ofícios zelavam pelo trabalho artesanal. Só que longe das cidades, que na cidade não podia estabelecer, foram estabelecidas as oficinas manufatureiras. E essas oficinas manufatureiras, até tem aquele exemplo que o Adam Smith dá da fábrica do alfinete, né? Enquanto que um artesão hábil produzia 20 alfinetes por dia, um operário numa oficina manufatureira, ele produzia o equivalente a 4.800 alfinetes por dia. Ou seja, ele produzia 240 vezes mais do que aquilo que era produzido pelo artesão. Então, eu faço essa metáfora para lembrar que talvez as nossas universidades hoje, e eu acho que há uma grande probabilidade disso, são meras corporações de ofícios, são meras oficinas de produção artesanal, enquanto que, na verdade, a produção efetiva já está se dando na forma manufatureira, e mais um passinho teremos a chamada Revolução Industrial, né, fazendo alusão à Revolução Industrial de 1760 a 1830. Né? Então, precisamos ter os nossos com diploma? Precisamos, mas eu creio que a mudança ela vai se dar por fora. E boa parte já está se tornando isso, né? Que hoje o que não falta no mercado é pessoas com diploma.
diploma universitário para ser atendente do McDonald's, né? Para ser atendente do outra hamburgueria. Ou seja, o curso universitário, a maior parte dos diplomas universitários já não serve para mais absolutamente nada. Então, mais um passo, a outra parte também já não vai servir para absolutamente nada, né? É isso. Bem, continuando aqui, só mais se eu responder, tem aqui do Instituto Cairu, mandou Instituto Visconde Cairu. É de São José dos Campos, né? Acho que é. Ah, não, é o Burke, né? Burke que é de São José dos Campos. É o Burke que é. Então tem a pergunta aqui do Instituto Cairu, que é o seguinte, qual o papel da teoria da panela de pressão na desgraça que vivemos nas universidades? Bom, primeiro... Ele está falando da teoria da panela de pressão do general Golbery. É do Golbery Couto e Silva, né? Vamos lá, vamos por etapa. Como diria o Jack, vamos por parte. Primeiro, pessoal do Instituto Cairu, sou fã do Cairu, tem até um artigo publicado, acho que eu tenho 2 artigos publicados sobre o Cairu, né? Um em parceria com o professor Moacir e outro em parceria com a professora Sueli, tratando dessa questão. Então, o grande teórico da economia, digamos, liberal no Brasil, liberal, não liberal de Faria Lima, né? Não liberal da Faria Lima, não liberal dos isentões, como nós temos hoje. Aquele princípio do Adam Smith mesmo, o grande teórico no Brasil, foi Visconde de Cairu, né? O Cairu, né? Então, o nome José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, um cara muito importante na história do Brasil, e inclusive o grande teórico da abertura dos portos, né? Bom, mas vamos lá. A teoria da panela de pressão, né? Que foi inclusive equivocada, né? Aquela ideia de que vamos entregar as artes e as universidades na mão dos comunistas para apaziguar, né? Deu super errado, né? Deu super errado. E não sei também como poderia agir de forma contrária, mas eu sei que o resultado não foi bom, né? Agora, hoje a panela, quem está com a panela de pressão na mão é a esquerda. E ela, digamos assim, nas áreas de humanas, ela não tem espaço. Eu tenho alguns colegas que são de direita, que ainda estão na universidade, mas não vai entrar mais ninguém. Não vai entrar mais ninguém. E o curso que a gente tinha, que era um curso absolutamente conservador, já não existe mais. Esse curso tem lá uma professora e um professor só, que seria de direita, e mais ninguém. Mas só que eles são minorias, então, como fazem parte de um grupo pequeno, eles têm que entrar quieto e sair calado. Então, digamos assim, me aponta um curso de doutorado, por exemplo, de humanas, os outros também, tá? Só não gosto de entrar nas outras áreas, porque aí eu teria mais dificuldade em exemplificar, mas não imagino que seja só de humanas, não, mas acha um curso de doutorado no Brasil, de humanas, que seja de uma vertente conservadora. Não tem. É tudo de esquerda, é de PT para PSOL, de PSOL para PCO e daí para frente. Como é que a gente muda esse quadro via universidade? Não vai mudar. Então, o caminho digamos assim, ter gente preparada para, num outro momento, num outro cenário, mas eu não acredito também assim, que esse formato de corporação de ofício como temos, né? Você faz o mestrado, faz o doutorado, para depois você dar aula na universidade, essa pirâmide, inclusive, né? Que ela não se sustenta. Então, isso não parece ser um caminho de longo prazo. E no médio prazo que a gente viabiliza, que a gente visualiza aí, está tudo na mão da esquerda, não tem outra forma. Eles têm todas as revistas, eles têm o controle de todos os cursos de mestrado e doutorado. Então, não tem nem a válvulazinha para a gente escapar. É isso. Vamos lá. Continuando aqui. José Carlos Rodrigues da Silva. O senhor concorda que os terroristas de hoje são as facções?
Nesse livre mercado do crime, as facções, elas são terroristas, mas não só elas, né? Eu acho que o próprio Estado, quando age fora da lei, né, ou fazendo lei ad hoc, a lei de momento, como nós estamos vivendo, então, quando a Polícia Federal invade a casa de um cidadão e faz aquilo que todos nós já sabemos o que ela faz, esse ato não é um ato de amor, né? A gente não pode chamar de terrorista, mas é muito parecido como um ato de terrorista. E é pior, né? Pior ainda, porque são pessoas pagas pelo salário do contribuinte que está usando o salário, o seu vencimento que o contribuinte paga para esmagar o contribuinte. Então, e quanto às facções, as facções eles tocam o terror mesmo, né? E as facções são muito eficientes porque elas têm uma administração absolutamente descentralizada, né? Tem os comandos, tudo, mas cada militante age na ponta com toda a liberdade, desde que repasse lá, né? Não sei como que é feito o repasse lá para os comandos, mas a polícia é toda controlada, né? A polícia você tem que levar, que você tem sempre uma banda podre também na polícia, né? Porque os policiais são recrutados da sociedade, então, obviamente, que tem uma banda podre. Mas o que tem de bom na polícia, a parte boa, aí ela é amarrada, né? Ela não pode nada. E, aliás, eu não consigo entender por que alguém... Não, eu acho que alguém que é policial, em especial no Rio de Janeiro, ou na capital de São Paulo, onde cada cabeça de policial tem prêmio para os membros da facção que abater, essas pessoas que estão na polícia não têm juízo, né? Não são bons da cabeça. Não tem lógica. Alguém arriscar a vida todos os dias para defender uma sociedade que odeia eles. Não que a sociedade como um todo, mas os órgãos representativos da sociedade odeiam a polícia. Então, assim, é falta de juízo. É isso. Bem, outra pergunta aqui para a gente finalizar, né? Vou colocar duas em uma, né? Boa noite. Eliane Ribeiro, boa noite. Como é que se deu o controle da educação feita pela esquerda quando do início do regime militar? Os militares assumiram todos os ministérios e a educação foi deixada de fora? Por quê? Como foi feito isso? E o Ricardo Bittencourt complementa aqui. Não só temos problemas nas universidades federais, temos excessos de faculdades de odonto, direito e agora medicina. Mercantilismo puro. O que acha? Bom, são várias questões que colocam. Vamos começar pela última, né? Eu acho que, bom, eu não chego a ser um anarcocapitalista, né? Não chego a ser. Mas eu acho que essas coisas o Estado não tem que controlar. Por que que um agente estatal vai poder ter o poder de fechar um curso de direito, fechar um curso de odonto, fechar um curso de medicina? Por quê? Deixa os cursos no mercado. O que oferece mais os jovens que vão fazer o curso, que escolha, eles que têm que escolher se o curso é bom ou ruim. Se quer escolher um curso picareta, escolhe o curso picareta, ué. Ele vai jogar dinheiro fora. E quanto mais concorrência, melhor vai ser o nível dos cursos, não vai ser pior. Né? A gente tem uma ideia, às vezes, equivocada, de que tem muitos cursos, por isso que está ruim. Não. Está ruim porque com a série de coisas, mas não é porque tem muitos cursos. Quanto mais cursos tiver, fica melhor. Tem um filho, um amigo meu, até mora aqui no prédio que eu moro, ele está fazendo medicina no Paraguai. Paga R$ 1.600 por mês para o curso de medicina. E o pai dele é um cara muito atencioso, foi verificar toda a grade curricular, melhor do que a grade curricular dos cursos brasileiros. Né? E tem um custo extremamente acessível, um preço extremamente acessível. E aí, quando você olha esse curso de medicina, dá aquela ideia, né? Não, mas tem curso que cobra R$ 12.000 de mensalidade, na minha cidade era R$ 8.000 um curso na Unicesumar, né? Por que um curso custa tão caro?
Aí você vai olhar, tem os laboratórios. Tem disciplina que custa caro mesmo. Mas, em geral, como os cursos são compostos hoje, você tem lá um monte de disciplinas básicas que são vendidas como se fosse uma aula de um laboratório sofisticado. E mesmo nos laboratórios sofisticados, nem todos são sofisticados. Eu estou falando, inclusive, a minha universidade tinha um curso de medicina, tinha curso de odontologia. Aí você vai olhar, digamos assim, não há justificativa plausível, não que eu acho que deva rebaixar o preço das mensalidades, né? Não há justificativa plausível para você ter um curso de medicina R$ 12.000, né? Não tem o custo para isso. Mas eu acho que o cara pode ter um curso de medicina que cobre 20, 30 mil por mês, depende da capacidade de atrair os alunos. Tem um curso aqui na capital de São Paulo, tem um colégio na capital de São Paulo, e esse dado eu já vi que faz uns 2, 3 anos, não é novo essa informação, não, que a mensalidade do ensino médio, R$ 10.500. Hoje já deve estar na casa dos R$ 15.000. Ora. O pai quer escolher esse colégio para o teu filho, porque ele acha que é bom, que inclusive é um curso que só forma, que todos os professores que atuam lá, ou pelo menos a maioria, são professores de esquerda, né? Tanto que convidado para dar palestra lá, Marilena Chauí, aquela índia também, né, indígena aqui da capital de São Paulo, eu até esqueci o nome dela, Jaraguara, não, esqueci, foi até vice do Boulos numa candidatura aí, que vai dar palestra lá contra o agronegócio, contra a livre iniciativa, né? Agora, mas se o pai é um idiota que quer torrar 10, 12 mil ou 15 mil reais, como deve estar agora, para o seu filho estudar naquele colégio, aí, o que eu tenho contra, né? Como diz a frasezinha do Russomano, estando bom para ambas as partes, toca para frente, né? É igual casamento. Se os dois estão de acordo que devem casar, casem. É isso. Mas outra parte da pergunta eu me perdi. Vou voltar aqui. A outra pergunta é sobre... Você respondeu a parte do Ricardo. Agora, sobre o controle da esquerda na educação, o controle da esquerda feito na educação do início do regime militar. Os militares assumiram todos os ministérios. E a educação foi deixada de fora? Por quê? Como foi feito isso? Olha, a educação ela foi controlada, até porque já vinha sendo controlada, né? Quando eu entrei na universidade, no curso de História, em agosto de 1983. Todos os meus professores eram de esquerda. Esses professores já não eram novinhos, né? Então, são professores que estudaram na década de 70 e só aprenderam a ser marxista revolucionário. E com quem que eles estudaram? Provavelmente com professores que se formaram na década de 60. Então, eu só estou dando dados empíricos para não precisar fazer uma pesquisa mais complexa. Então, as universidades, já na década de 60, elas tinham essa perspectiva revolucionária. Não era outra coisa. Tanto que vem 68, né, as manifestações de maio de 68, e mobiliza todo mundo das universidades, inclusive brasileiras, e mobiliza a sociedade também, né, que, olha, são jovens sonhadores. Eram jovens fascistas que queriam impor uma ditadura comunista com o livrinho do Mao Tse Tung embaixo do braço, o livrinho vermelho, né? Então, assim, na década de 60, você já tinha essa cultura na universidade. E de lá para cá, a coisa só acirrou, porque aí volta naquele ponto que eu afirmei, né? Eles tiveram o controle das revistas. E, com isso, o controle dos cursos de mestrado, doutorado, e, consequentemente, o controle do curso dos concursos para as universidades públicas. E também das privadas, né, que não é concurso, mas é teste seletivo que passa por lá. Então, com esse controle, eles formaram os professores. E os professores são formados pelas universidades, pelos professores socialistas,
que vão ensinar professores que serão, digamos, que serão os mestres dos seus filhos, exatamente com essa ideia. E aí fechou a tampa. Por isso que eu olho assim, com certo desespero quando as pessoas cogitam mudança significativa. Mas como é que nós vamos mudar se não tem o caminho para mudar? Você não encontra a porta de saída. E essa porta já estava fechada e cada vez acirrando mais desde a década de 1960. Né? E você imagina hoje, por exemplo, na época não, na época do governo Bolsonaro, muitas pessoas sabiam que eu era da universidade, talvez que eu tinha sido da universidade, mas continua com o estigma de professor, né? O Bolsonaro não tem que demitir os reitores que estão lá e colocar reitores conservadores? Para quê? Né? Essa minha pergunta era, para quê? Ué, mas para acabar com a doutrinação. Mas aí, como acabar com a doutrinação? Acha que mudar o reitor, tirar um reitor comunista, botar um reitor de direita, muda alguma coisa? Absolutamente nada. Vai desgraçar a vida desse reitor. A vida dele vai virar um inferno, porque as universidades elas já são organizadas, até nesse livro meu aqui sobre as universidades eu coloco isso com bastante detalhe, elas são organizadas nas formas de sovietes. É conselho, departamento tem o seu conselho. Tudo é definido coletivamente. O programa de uma disciplina decidido coletivamente. No departamento, depois vai para o colegiado, que é a chefia de curso, que também é coletivo, né, o conselho acadêmico do curso de História, por exemplo. Aí as coisas, depende da matéria, e vai para o conselho interdepartamental, que são os professores, são as chefias e chefe de curso e chefe de departamento dos cursos de cada centro. Tudo coletivamente. Aí vai para os conselhos superiores, por exemplo, Conselho Superior de Ensino e Pesquisa. Tudo definido coletivamente nesse formato de soviético, que eu gosto de chamar, né? Então, como é que você sai disso? Não tem saída. A saída é sair fora, criar algo por fora. Assim como eu já disse, né? Assim como as manufaturas derrotaram as corporações de ofício, a oficina artesanal, fora das cidades, inclusive, é o caminho para se poder derrotar a corporação que está hoje dominando, né, ou vou colocar no plural, fica melhorzinho, né, as corporações que estão hoje dominando as universidades e, consequentemente, não é dominando as universidades só, estão dominando a sociedade. Lembra na época da fraudemia, né, na época da pandemia? Quem que era ouvido nas emissoras de TV? Quem que podia opinar? Qual médico que poderia falar? Esse ponto. Ou seja, tanto que o meu livro novo tem o título, né? As universidades e a metástase social. Ou seja, as universidades conseguiram apodrecer a sociedade como um todo, e a resolução desse problema fica muito difícil, porque a questão está no imediato, no empírico, mas ela está também na mentalidade das pessoas. As pessoas, às vezes, imaginam que para resolver o problema que nós temos hoje nas universidades, que são socialistas, você resolve através de um ato estatal. Não vai resolver de um ato estatal. Como as pessoas falavam que o Bolsonaro tinha que demitir os reitores comunistas e colocar os reitores conservadores. Coitadinho, iria cair do cargo em uma semana. Né? Por quê? Porque é organizado tudo na forma de conselho. Então, o reitor ele tem o cargo de reitor, ele tem a função de assinar as resoluções que os conselhos aprovam, seja o conselho de administração, o conselho universitário ou o conselho superior de ensino e pesquisa. É isso que ele vai fazer. Da mesma forma, o diretor de centro. Não tem mais... E quem é que decide coletivamente? Os comunas. Se você colocar um reitor de direita, não vai mudar absolutamente nada. Ele vai ser só um desgraçado que vai ser malhado dia e noite.